A taxa Selic é um dos principais indicadores da renda fixa. Quando há um aumento da taxa Selic, por consequência, vários investimentos de renda fixa vão ter uma alteração na sua rentabilidade. Assim como acontece também quando há uma queda da taxa Selic. E a taxa Selic no ano passado estava em 2% ao ano, no comecinho do ano, hoje está em 11,75%. Realmente assim, um aumento gigantesco num pequeno espaço de tempo. Mas neste vídeo eu quero apresentar para vocês alguns fundos imobiliários que, mesmo com uma taxa Selic tão alta assim, esses fundos imobiliários estão com um percentual de distribuição de proventos superior à taxa Selic, ou seja, vale a pena você estar investindo nesses fundos imobiliários se você busca uma rentabilidade que seja superior à taxa Selic, de acordo com o risco que você vai correr investindo nesses investimentos. Então, se você ficou curioso e quer saber quais são esses fundos imobiliários, fica até o final deste vídeo que eu garanto que irá valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo, antes de comentar aí com vocês alguns fundos imobiliários que estão entregando um percentual de distribuição de proventos superior à taxa Selic, eu preciso pedir um pequeno favor, mas que vocês me ajudam demais, vocês não têm noção do quanto me ajuda, e é algo extremamente simples, que você pause esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso você não esteja inscrito ainda no nosso canal, não sei o que você está esperando, se inscreve aí, não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque assim você tem certeza absoluta que sempre você vai ser avisado assim que o novo vídeo nosso for ao ar. E claro também, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão do gostei, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade, que esse é um vídeo bom, e ele vai divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas, e assim o nosso canal, que hoje é muito pequeno, sem dúvida nenhuma, pode estar chegando em cada vez mais pessoas, e o nosso objetivo de levar o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas vai ser atingido de forma conjunta. Um apoio meu junto com vocês para a gente conseguir atingir esse propósito. Então eu conto demais com o apoio de todos vocês. Então, agora que você já se inscreveu no nosso canal, já deixou o seu like aqui embaixo, sem mais enrolação, vamos para o assunto principal deste vídeo. Antes de mais nada, eu tenho que partir do início aqui e explicar o que são os fundos imobiliários, porque com certeza algumas pessoas vão cair de paraquedas nesse vídeo e nem sequer sabem o que são os fundos imobiliários. Então, de forma bem resumida, se vocês quiserem uma explicação mais detalhada sobre o que são os fundos imobiliários, eu vou estar deixando um vídeo linkado aqui em cima. Clica no link desse vídeo que você vai ser direcionado direto para ele, e lá eu explico em detalhes para vocês o que são os fundos imobiliários, as vantagens de se investir em um fundo imobiliário e as desvantagens também de estar investindo nessa classe de ativos. Mas os fundos imobiliários, de forma bem resumida, vamos fazer uma metáfora, seria basicamente o quê? Vamos imaginar que eu sou um gestor de um fundo imobiliário e eu quero estar montando um fundo imobiliário de shopping, por exemplo. Porém, eu não tenho dinheiro suficiente para sair comprando participação de shoppings de luxo, que é o que eu quero definir como estratégia do meu fundo imobiliário. Para poder levantar esse dinheiro, para poder ir atrás desse recurso, eu preciso ir até o mercado. E o mercado são basicamente os investidores. Então eu vou, através da bolsa de valores, atrás desse recurso, atrás desse capital, para conseguir esse dinheiro, para poder seguir a estratégia que eu tenho no meu fundo imobiliário. Então eu vou lá, vou fazer minha inscrição na bolsa de valores, vou criar o meu fundo, e a partir desse momento eu vou dividir em várias frações o capital social do meu fundo no que a gente vai chamar de cotas, e vou distribuir essas cotas para aquelas pessoas que estão interessadas em investir no meu fundo imobiliário. Vamos imaginar que as pessoas investiram e eu consegui levantar aí um capital de 10 milhões de reais. Agora que eu estou com esses 10 milhões de reais, eu vou seguir aquela estratégia que eu determinei do meu fundo imobiliário, que é o investimento em shoppings de alto luxo. Então eu vou começar a fazer uma análise, procurar bons shoppings que tenham um bom percentual de venda, que tenham um bom percentual de pessoas que vão direto de carro para poder estar pagando o estacionamento, porque isso também é uma linha de receita muito importante dos shoppings. Com base nisso daí, eu vou selecionar alguns shoppings e vou fazer a aquisição de um percentual daqueles shoppings. Muito dificilmente que você vai achar um fundo imobiliário que ele é proprietário do shopping como um todo, porque o shopping em si é um ativo muito valioso e várias pessoas estão interessadas em ter uma participação daquele shopping. Então, vamos supor que eu vou lá e eu consigo comprar 10% de 10 shoppings diferentes. A partir desse momento, sempre que os lojistas pagam o aluguel para o shopping,
10% daquele aluguel vai ser repassado para mim como gestor do fundo imobiliário e eu tenho que repassar no mínimo 95% desse aluguel que eu recebi para os cotistas do fundo, que são aquelas pessoas que investiram lá quando eu estava precisando de capital para poder iniciar o meu fundo imobiliário. Então eu vou repassar esse aluguel que eu recebi para os cotistas. Dessa forma, os cotistas, em média, acabam recebendo um aluguel de forma mensal dos fundos imobiliários, tá? Por lei, os fundos imobiliários têm que fazer de forma obrigatória distribuição de forma semestral. Então, a maioria dos fundos imobiliários acaba fazendo a sua distribuição de forma mensal, o que é muito benéfico, porque basicamente vocês, como investidores, cotistas daquele fundo imobiliário, conseguem desenvolver uma nova fonte de renda recorrente todos os meses. Mas uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui para vocês, tá? Não é um valor fixo de distribuição. Terão meses que o fundo imobiliário vai distribuir mais, terão meses que o fundo imobiliário vai distribuir menos. Por exemplo, quando o fundo imobiliário vai lá e ele vende uma das participações que ele tem no shopping, então deixa de ter 10 shoppings na sua carteira de investimento, passa a ter 9. É óbvio que vai cair o valor total de aluguel que vai ser arrecadado. Por consequência, também vai cair o valor que vai ser distribuído. Mas às vezes ele vendeu porque era um shopping talvez que não fazia mais tanto sentido na estratégia daquele fundo, porque ele está juntando caixa para poder fazer um investimento num outro shopping que talvez seja mais interessante para agregar valor no fundo imobiliário como um todo. E eu não posso deixar de citar para vocês que existem várias estratégias e segmentos diferentes de fundos imobiliários, tá? Tem esse que eu peguei como exemplo, que são os fundos de shoppings que eu falei para vocês. Temos fundos que vão investir apenas em lajes corporativas, que são aqueles escritórios que vão ser alugados andar por andar para empresas que querem utilizar como escritório. Terão fundos de galpões logísticos, terão fundos de hospitais, terão fundos que compram estádios de futebol, entre vários outros. E tem também, claro, os híbridos, que eles não estão limitados a investir apenas em uma classe de fundo, uma classe de ativo imobiliário. Eles podem ter um pouquinho de galpão, eles podem ter um pouquinho de laje corporativa, eles podem ter um pouquinho de shoppings, esses não têm uma limitação, porém no estatuto social do fundo vai listar qual que é o percentual máximo que ele pode ter de exposição a cada classe de investimento imobiliário. Bom, agora que eu já expliquei para vocês de forma resumida o que são os fundos imobiliários, eu preciso falar para vocês aqui quais são esses fundos imobiliários que estão entregando um percentual de distribuição superior à taxa Selic, mesmo com a taxa Selic estando altíssima, como é a situação que nós estamos vivendo hoje. O primeiro fundo imobiliário que eu quero citar para vocês é o AFOF11. Esse é um FOF. O que é um FOF? Um FOF é basicamente um fundo de fundos. São fundos imobiliários que eles não vão investir no mercado imobiliário diretamente. Eles não vão lá e vão comprar um prédio e estar alugando aquele prédio. Mas eles vão comprar cotas de outros fundos imobiliários e com isso receber a distribuição de aluguel, a distribuição de provento desses fundos imobiliários. Tem as suas vantagens e as desvantagens quando você investe num FOF, basicamente porque você acaba sendo bitributado, porque você tem que pagar uma taxa de administração e uma taxa de performance para os fundos imobiliários, e quando você investe num FOF, você basicamente acaba pagando duas vezes essa taxa, porque você vai pagar a taxa de administração daquele fundo que você investiu, e o FOF como um todo, aquele fundo que você investiu, vai ter que pagar a taxa de administração e taxa de performance daqueles outros fundos imobiliários que ele investem. Então acaba sendo um alto custo investir em um FOF, mas tem alguns FOFs que são muito interessantes. Esse mesmo, o AFOF11, no último mês, no mês de março, o último mês que eu tenho dados, antes de eu gravar esse vídeo aqui para vocês, ele fez uma distribuição de 60 centavos por cota, e ele está com um percentual aí de distribuição anual dos seus proventos de 12,84% ao ano. O segundo fundo imobiliário que eu quero citar para vocês aqui é o Prime Renda Fundos Imobiliários, que o ticket de negociação dele é o RPR11. Este é um fundo de papel, ou seja, um fundo imobiliário que, assim como os FOFs, não vai estar comprando algum ativo físico. Ele não vai comprar um prédio, ele não vai comprar um galpão logístico, ele não vai comprar um hospital, muito menos um terreno. Porém, ele vai estar investindo no mercado imobiliário de forma indireta, através principalmente de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E normalmente, lembra que eu falei para vocês que a taxa Selic é basicamente um dos principais indicadores de rentabilidade dos investimentos de renda fixa?
pois quando sobe a taxa Selic, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, também sobe acompanhando a taxa Selic. E a rentabilidade dos CRIs, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, na sua grande maioria, é de acordo com o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Sendo assim, quando há esse aumento da taxa Selic, os CRIs acabam tendo uma valorização muito interessante, o que faz com que os fundos de papel que investem nessa modalidade de investimento acaba se beneficiando demais disso. No último mês, no mês de março, o Prime Renda fez uma distribuição de R$ 1,65 por cota e tem um percentual aí no acumulado nos últimos 12 meses de distribuição de 16,92%, um percentual muito superior à taxa Selic. O administrador desse fundo, que é a pessoa ali, a empresa responsável por cuidar de toda a parte burocrática do fundo imobiliário, é a Vortex, e o gestor desse fundo é a Urca Investimentos, uma empresa aí que tem muitos anos no mercado e tem vários outros fundos imobiliários que ela é responsável também como gestora. O terceiro fundo imobiliário que eu quero citar para vocês é o Cirela Terra Corporated. Esse é um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, ele investe em prédios que ele vai estar alugando um andar ou 2 andares para empresas que pretendem tornar aquele prédio ali sua matriz, sua filial corporativa, seu escritório da empresa. Ticket de negociação desse fundo imobiliário é THRA11. Ele é negociado na nossa bolsa de valores aqui na B3, então você consegue ter acesso a ele facilmente. E ele é um fundo muito engraçado porque em alguns meses ele teve uma distribuição muito alta e outros meses uma distribuição não tão alta assim. Mas se a gente for analisar o percentual de distribuição dele considerado nos últimos 12 meses, sem dúvida é um percentual muito considerável. No mês de março ele fez uma distribuição por cota de apenas 0,83 centavos. Porém, no mês anterior a isso, ele fez uma distribuição no mês de fevereiro de 2022 de mais de R$ 9,00 por cota. E se formos analisar o percentual de distribuição de proventos dele acumulado nos últimos 12 meses, ele distribuiu mais de 16% através de proventos para quem investiu nesse fundo, para quem se tornou cotista desse fundo. Um percentual também que supera em muito a taxa básica de juros atual que nós estamos vivendo. Bom, este foi o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você já conhecia algum desses fundos imobiliários, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Estou muito curioso para saber se vocês já tinham conhecimento, porque esses são fundos imobiliários que não são tão populares assim, não tá tanto na boca do povo como outros fundos imobiliários, então eu tenho muita curiosidade para saber se vocês já conheciam esses fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, para o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade e divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Eu espero que todos vocês tenham gostado e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.